por acaso o seu filho passou por algum trauma, de repente uma queda de bicicleta, ou ficou com medo do balanço, ou por acaso ele ia na creche feliz até que de repente aconteceu um episódio triste e agora ele chora toda vez que ele vai para a creche? Bom, comigo aconteceu uma história mais ou menos parecida e eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Ju, sou mãe de uma menina de 2 anos e meio, linda, mãe coruja aqui, e eu estudo comportamento infantil, estudo educação positiva, método Montessori, educação respeitosa, neurociência, tudo que tem para saber sobre comportamento infantil e educação respeitosa junto. Bom, gente, recentemente eu descobri uma técnica maravilhosa que eu venho aplicando e vem dando muito resultado, que é a técnica de conectar e redirecionar. Eu, inclusive, compartilhei no meu Instagram recentemente, de maneira resumida, como tratar traumas com essa técnica de conectar e redirecionar. E é sobre a história de traumas, é sobre esse tema dos traumas que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. A minha filha é apaixonada por balanço, acho que como toda criança de 2 anos, 2 anos e meio, né? Então, chega na pracinha, ela já quer correr pro balanço ou então pro escorregador. E vendo isso, eu quis comprar um balanço para ela, para que ela pudesse se balançar em casa. Os primeiros dias foram maravilhosos. Ela queria se balançar todo o tempo, toda hora, todos os dias, com chuva, sem chuva. E ela não podia ver o balanço, que ela dava gritinhos e pulinhos de felicidade. O que aconteceu foi que o meu esposo estava balançando ela um dia e ele balançou ela muito alto e ela ficou com medo. E depois disso, nós não entendemos o porquê, né? Porque ela não demonstrou medo na hora. Mas nós não entendemos o porquê, ela simplesmente não quis mais andar de balanço. Eu mostrava o balanço para ela, ela dizia que não. Eu botava o balanço, tentava colocar ela em cima, ela chorava. Então, eu simplesmente parei. Desculpe. Eu simplesmente parei de tentar. Simplesmente deixei assim e o tempo foi passando e eu não... Já fazia, acho que mais ou menos uns 6 meses e eu já não sabia mais o que fazer para que ela pudesse voltar a andar de balanço. Eu queria que ela andasse de balanço porque ela chegava na pracinha e ela queria. E então chegou meu conhecimento através de uma leitura de um livro muito bom. Essa técnica que eu vou passar agora para vocês é como lidar com os traumas infantis. Então, eu resolvi aplicar. A técnica é a seguinte: nós adultos temos o costume de achar que quanto menos nós falarmos sobre um trauma, mais saudável é para a criança, mais rápido a criança esquece, mais rápido ela supera. Porque nós temos a crença de que a criança, ela tudo perdoa, ela tudo esquece e tá tudo bem para ela, daqui 5 minutos ela já tá brincando de novo. Só que não é bem assim, tem situações que realmente marcam a criança. Então, quando eu conheci essa técnica de conectar e redirecionar, eu resolvi conversar com a Eve. O primeiro passo dessa técnica é você conversar com a criança e tentar descobrir o que aconteceu. Então, como eu percebi que ela estava com medo do balanço, eu vi a oportunidade de aplicar essa técnica nessa situação. Então, eu comecei a conversar com ela e disse: filha, por que você não quer andar de balanço? Ela disse assim pra mim, ela ainda fala poucas palavras, digamos assim, não é que ela fale poucas palavras, ela já fala bastante, mas as palavras que conectam, as palavras grandes, ela quase não fala ainda, né? Ela fala mais as palavras que nomeiam os objetos. Então, ela disse assim pra mim: mamãe, papai, e bebê, puf, ai, ai. Vou traduzir para vocês. Ela quis dizer que o papai empurrou ela muito alto e ela ficou com medo, o bebê ficou com medo de cair e fazer ai ai. Eu disse: sério, amor? É por isso que você não quer mais andar de balanço? E ela disse: uhum. Daí eu entendi que eu precisava
e que isso era um trauma, em que então eu precisava me conectar com ela para redirecionar ela, sair, tirar ela fora desse medo. Quando eu descobri essa técnica, eu descobri que quanto mais você fala com a criança sobre certa coisa, sobre certo trauma que ela passou, mais a parte, como é que eu vou dizer, a parte do cérebro dela que registrou o trauma é curada. Por quê? Porque apesar das nossas emoções estarem registradas do lado direito do cérebro, nós precisamos do lado esquerdo do cérebro, que é a parte da lógica, para reconstruir a memória emocional. Então, quando você pega a parte esquerda do cérebro e utiliza para reconstruir a memória emocional da criança, você faz com que as duas partes do cérebro, os dois hemisférios, eles trabalhem em conjunto, eles trabalhem integrados. Trabalhando integrados, o trauma vai se dissolvendo e a criança ela vai sentindo cada vez menos medo daquilo que a princípio estava afligindo ela. Bom, sabendo disso, eu comecei a conversar muito com ela sobre a situação e eu ajudava ela a reconstruir a situação que ela sentiu medo. Então, eu começava a conversa mais ou menos assim: filha, você quer andar de balanço? Ela dizia que não. Você ficou com medo que o papai embalou você muito alto, né? E ela dizia que sim, e ela continuava contando a história. Bom, gente, eu fiz isso inúmeras vezes para que o cérebro dela se integrasse. Essa semana, eu acho que eu já venho fazendo isso há uns 2 meses, mais ou menos. E essa semana eu perguntei para ela: filha, você quer andar de balanço? E ela alegremente disse que sim. Deu os pulinhos e os gritinhos dela como ela dava antigamente. E eu coloquei o balanço e ela voltou a andar tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a técnica de se conectar com ela e redirecionar ela para fora do medo, para fora do trauma, realmente funciona. Então, se você tem uma criança que caiu de bicicleta, por exemplo, e ela ficou traumatizada e disse não quer mais andar de bicicleta, experimenta, conversa com ela sobre a situação, pode deixar ela complementar aquilo que aconteceu. Se for uma criança maior, você pode até dizer para ela desenhar o dia do acidente, por exemplo. E quanto mais você falar com ela, mais você vai integrar o cérebro dela e mais rápido ela vai se curar desse trauma. Recentemente também ela caiu de bicicleta e já prevendo que talvez ela fosse ficar com trauma, eu já comecei a aplicar a técnica na mesma hora que ela caiu, para que ela parasse de chorar. Então, enquanto nessa situação estavam as duas vós, a avó materna e a avó paterna junto, e elas tentavam, claro, na boa intenção, no máximo da boa intenção, tentavam acalmar a Eve, dizendo para ela que ela não precisava chorar, que estava tudo bem, que ia passar. Só que isso, ao invés de fazer a Eve parar de chorar, fazia com que ela chorasse ainda mais. Então, eu usei a técnica de se conectar e redirecionar e comecei a dizer para ela assim: filha, você caiu, né? Tá doendo? E ela disse que sim. Daí eu disse assim: nossa, eu entendo, a mamãe também caía quando era criança. E quanto mais eu falava, mais a parte emocional do cérebro dela perdia espaço e mais a parte lógica do cérebro dela ganhava espaço. Então, ela ia parando de chorar e, consequentemente, eu ia fazendo com que o cérebro dela se integrasse e que a possibilidade dela ficar com trauma daquela situação diminuísse. O resultado foi que 2 ou 3 dias depois ela estava andando de bicicleta de novo, sem nenhum trauma, sem nada. E digo para vocês, gente, que o tombo foi feio, ela cortou a boca por dentro e por fora. Sangrou bastante, ela se assustou, porque ela encostou a cabeça em mim assim, a minha blusa ficou toda suja de sangue. Então ela tinha motivos de sobra, muito mais que na situação do balanço para ela se assustar. Então, apliquem, que com certeza vocês vão ter resultados. Tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade.